Olá, famílias e crianças! Segundo bimestre, começando a apostila de geografia. E qual é o tema desse nosso primeiro conteúdo de geografia? Vocês já leram aí? Puderam perceber? Nós vamos começar a falar, esse nosso segundo bimestre, sobre os bairros. No nosso primeiro bimestre, nós vimos nos conteúdos de geografia que existem vários tipos de paisagem, que existem vários elementos dentro de uma mesma paisagem. Observamos o que tinha fora do nosso quarto, olhando pela janela do nosso quarto, o que nós íamos olhando pela janela da sala de casa. Vimos a nossa casa, que é o nosso primeiro ambiente, nosso primeiro lugar, as primeiras paisagens com que temos contatos desde que nascemos. Depois, nós podemos observar um pouquinho o que tem nas ruas próximo à nossa casa, quando nós olhamos pela janela para observar o que tinha. A nossa casa fica numa rua e essa rua, as ruas das casas de vocês, elas ficam em um bairro. Aqui a professora pôs pra gente o mapa da cidade de Guarantinguetá, o contorno do mapa da cidade onde vocês moram, onde vocês estudam e o nome de algum dos bairros onde vocês moram. Jardim França, Piagui, Jardim Esperança, Vila Comendador, Parque do Sol, Portal das Colinas, no centro, no Pedregulho, no Parque das Alamedas, Vila dos Sargentos e Vila Paraíba. Esses são os bairros que vocês moram. E se vocês conversarem com os amigos, né, na sala ou quando nós nos encontrarmos de novo, vocês vão perceber que cada bairro tem um jeito diferente. Uns têm as ruas mais largas, outras mais estreitas, uns têm mais pontos de comércio perto, outros não, uns têm bastante árvores, outros também não. Cada bairro tem seu jeitinho, sua característica. Na apostila de vocês, para todo mundo estudar, para ficar uma coisa igual para todo mundo, a apostila trouxe os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Não é verdade? Está escrito aí, Guanabara, Tijuca. E depois eles vêm explicando as características de cada bairro da cidade do Rio de Janeiro. Essas mesmas características existem em todas as outras cidades. Aí, a primeira foto que aparece aí da praia, é um bairro residencial. Se vocês observarem na foto, vai ter casas, alguns prédios e a praia. Já o outro, o bairro da Tijuca, que foi construída próximo ao morro, onde tinha mais árvores, mais matas, nós percebemos a presença de árvores, né? E as casas, poucos prédios. Já a Lapa, que é a outra foto mais abaixo aí, tem bastante prédios. A Lapa é um bairro no centro, então tem prédios comerciais, prédios residenciais e algumas casas. Por que que geralmente quando a gente fala bairro do centro é onde a gente encontra bastante loja? Por que que o bairro chama centro? Porque toda cidade, por mais diferente que sejam os nomes, mas sempre tem um bairro que chama centro. Já pararam para pensar nisso? Porque foi ali aonde começou aquela cidade, onde os primeiros moradores chegaram, construíram as suas casas, começaram a trocar as coisas uns com os outros, depois foram montando os pontos de comércio e assim começaram as grandes lojas, os grandes centros. Não é verdade? Todos esses bairros têm o seu jeitinho, suas características, não é verdade? Mas o que será que é importante dentro de uma grande cidade, aqui dentro do nosso bairro, que
dentro de cada bairro, tem todas essas cidades. O que será que não pode faltar nas cidades, próximo a esses bairros que nós moramos e que aparece aí? Tem alguns serviços que são essenciais. Na nossa apostila nós vamos ver também que é importante planejar essa construção do bairro, para que as pessoas possam conviver e viver bem neste lugar. Mas a professora está falando e não especificou o que é um bairro. Na nossa apostila traz também que bairro é uma comunidade na cidade. Nessa comunidade tem ruas, casas, podem ter pontos comerciais como padaria, supermercado, farmácia, podem ter algum hospital por perto. Então, bairro é uma comunidade feita de ruas, de casas e de pontos de comércio. Agora a professora vai fazer uma mágica aqui na lousa para a gente conversar sobre esses pontos essenciais, não só os pontos de referência como nós vimos, mas quais são os itens essenciais que precisa ter uma boa convivência. Vou fazer uma mágica. E fez-se as mágicas! Olha só, a professora agora vai continuar conversando com vocês sobre algumas construções que são importantes ter numa cidade próxima aos seus bairros e alguns serviços também para a gente conviver bem. Nós já vimos que cada bairro tem o seu jeitinho, que eles são diferentes. Agora nós vamos ver as construções que são importantes para qualquer tipo de bairro, para todos os bairros, e alguns serviços que não podem faltar: hospital, um posto policial, escola, correio, mercado, uma padaria também, a banca de jornal e alguns serviços: ruas asfaltadas, água encanada, o esgoto também encanado, a luz, que é a nossa iluminação, e a coleta de lixo. Por que eles são importantes para a nossa convivência, para a nossa vida? O hospital para cuidar da nossa saúde, o posto policial, a nossa segurança, a escola, o nosso aprendizado, o correio é a nossa comunicação com as pessoas ou para fazer algumas entregas de nossas encomendas, o mercado onde nós compramos os nossos alimentos, os nossos materiais de higiene, a banca de jornal traz as notícias, as informações, ruas asfaltadas ajuda o trânsito a ser mais leve, mais seguro. Água encanada, porque quando é assim ela será tratada, mais fácil para a gente fazer a nossa higiene, para a gente beber. O esgoto encanado, para ele não ficar lá, né, como a gente chama, a céu aberto, transmitindo doenças, juntando animais. A iluminação, a energia elétrica, senão não conseguiríamos fazer muitas coisas que são necessárias. E a coleta de lixo, muito importante também para não juntar bicho nem causar doenças. Agora, nas próximas páginas, temos aí alguns exercícios que a professora vai pedir para vocês fazerem e na próxima aula a gente vai corrigir. Então, tá aí o exercício número 1. No exercício número 1, a professora vai convidar vocês a brincarem de engenheiro civil. Vocês vão aí escrever ou desenharem um bairro de uma forma organizada. Lembra que nós conversamos que é importante ter organização no bairro, no tamanho das ruas, o tamanho das casas serem parecidos, para que a vida naquele lugar seja uma vida saudável, de uma boa convivência. Então, vocês vão desenhar ou vão escrever. Podem aí, como sugestão, anotar ou desenhar algum desses serviços que são indispensáveis. Na perguntinha número 2, está perguntando se todos os bairros são iguais.
Nós já conversamos bastante sobre isso. E número 3, quais as construções que facilitam nossa vida no bairro ou na cidade? Muito fácil, né? A professora acabou de explicar. Então, façam o exercício, respondam aí, que na próxima aula, na próxima segunda-feira, a professora vai fazer a correção com vocês. Tchau, tchau, até amanhã!